Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho mais a respeito da goleada do Brasil por 4-0 contra a seleção peruana. Realmente o Brasil começou um pouco sem criatividade, né? É um Brasil que vinha muito pressionado também pelos resultados e pelo futebol apresentado, né? Que estavam muito abaixo da crítica. E a seleção novamente começou da mesma maneira, né? Com muitas dificuldades, especialmente ofensivas, o Brasil não conseguia progredir, não conseguia ter alternativas táticas, e também a gente pode colocar um pouco na conta do nervosismo, né? Pode estar por estar jogando em casa também, né? Então o Brasil não conseguia desenvolver o seu melhor futebol. Era um time de poucas ideias, era um time com esquema tático muito previsível, na minha opinião. Todo mundo já sabia as jogadas que o Brasil poderia tentar, porém, tivemos um lance que mudou tudo, né? Porque após uma jogada da seleção brasileira, o zagueiro da seleção peruana vai lá e coloca a mão na bola. A partir daí, nós tivemos uma longa demora, né, de um árbitro que, na minha visão, é muito fraco, muito ruim. O Brasil teve muita dificuldade também por conta do árbitro, porque é um árbitro que foi a mesma coisa que aconteceu contra o Chile, né? Que, na minha opinião, o Brasil foi muito prejudicado contra o Chile, e dessa vez não chegou a ser prejudicado justamente pela questão do VAR. Mas se fosse depender do juiz, o juiz realmente, na minha visão, muito ruim também. Especialmente eu estava vendo os juízes da Conmebol não costumam ser muito bons, né? A gente já vê isso até pela Copa Libertadores, pela Sul-Americana. Então segue um padrão até bem parecido com o que é o futebol brasileiro também, com o VAR muito demorado, com muita pouca claridade nas marcações. Às vezes a gente fica sem saber o que foi marcado, então é algo bastante complicado. Mas após longos 3 minutos, ele finalmente foi lá e marcou o pênalti. Nisso, o Rafinha foi lá e converteu. Um gol que realmente dá uma tranquilidade enorme para a seleção brasileira. A gente percebe que, desde o momento do pênalti até o apito final do primeiro tempo, o Brasil consegue desenvolver bastante, consegue melhorar, tem algumas oportunidades. Então, a gente vê que o Brasil, não só pela questão tática, mas também pela questão psicológica, não estava indo bem. Porque logo após sair o primeiro gol, o Brasil começa a desenvolver, começa a melhorar. Porém, o árbitro, mais uma vez, demonstra ser um árbitro muito ruim. Ele dá apenas 3 minutos de acréscimo, justo no momento que a seleção vinha apresentando uma grande melhora. O primeiro tempo acaba. Porém, o Brasil conseguiu persistir nessa melhora para o segundo tempo também. Logo no primeiro lance, o Rodrigo já dá um chute que dá trabalho também para o goleiro da seleção peruana. Então, a gente já viu um Brasil melhor, um Brasil mais desinibido na questão de jogadas. Vi um Brasil que tinha um desenvolvimento melhor também dessa coisa de transição para o meio campo até o ataque. Realmente o Brasil tinha melhorado bastante. Então, na verdade, a gente percebia que era uma questão de tempo até o Brasil marcar o segundo gol. Até porque a seleção peruana é uma seleção muito ruim, é uma seleção que atualmente ocupa a lanterna das classificatórias para a Copa do Mundo. Então, era de se esperar que o Brasil conseguisse se impor. Foi o que aconteceu, e novamente com outro pênalti. Dessa vez, o juiz titubeou menos, né? Realmente conseguiu dar o pênalti já em campo, então foi muito melhor do que da primeira vez. E novamente foi o Rafinha para a bola, ele marcou o segundo gol da seleção brasileira e o Brasil realmente se desenvolveu. E nisso também a gente tem que dar uma moral para o Dorival Júnior, né? Porque se nos jogos o Brasil não conseguia desenvolver, a gente chegou a cobrar bastante o Dorival Júnior, só que dessa vez ele mexeu muito bem. Não à toa, dois dos jogadores que ele colocou em campo, logo que entraram, já marcaram, que é o caso do Andreas Pereira, né? E é o caso também do Luiz Henrique. O primeiro foi o Andreas Pereira, né? Que foi realmente um golaço, um gol muito bonito, após uma jogada justamente do Luiz Henrique, né? Que dá um cruzamento, e ele vai lá e dá um voleio à la Bebeto. Realmente era uma jogada que o Bebeto fazia muito, e curiosamente o Andreas Pereira estava utilizando o mesmo número que o Bebeto usava, que é o número 7, né? Então realmente foi bastante interessante a gente poder revisitar esse passado aí da seleção brasileira, e foi um gol muito bonito, realmente, na minha visão, o gol mais bonito da partida. Porque ainda nós teríamos outro gol muito bonito, que foi o gol do Luiz Henrique, que também entrou muito bem no segundo tempo.
Então o Brasil já fez o 4-0 com o Luiz Henrique, após uma grande jogada, ele vai lá e bate no canto e deixa o goleiro totalmente pregado. O goleiro nem se mexe e a bola vai no cantinho. Realmente a seleção brasileira melhor, uma seleção brasileira que estava mais desenvolvida, né? Realmente a gente pode ver que muitas das coisas que ocorreram com a seleção brasileira ocorreram graças à pressão também que os jogadores estavam se colocando. Porque se a gente for colocar o início do jogo para o final, realmente é um Brasil totalmente diferente. É um Brasil que no início não conseguia desenvolver nada, não conseguia fazer nada, era realmente um deserto de criatividade, não conseguia romper marcação nenhuma, uma equipe extremamente previsível, e no final o Brasil totalmente solto, o Brasil jogando muito bem, jogando o que se espera da seleção brasileira, só que a gente também tem que saber que na Copa do Mundo o Brasil vai entrar sob forte pressão, e também o Brasil vai ter que mostrar que aguenta pressão, né? Que o Brasil vai lá e tem a responsabilidade de pelo menos jogar de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Isso sempre vai ser cobrado, até porque é a seleção pentacampeã mundial, né? Então é muito difícil não ser cobrado e os jogadores vão ter que ir lá e aguentar a pressão. Posto isso, o Brasil, em termos de classificação, melhora muito com essa goleada por 4-0, chega ao quarto lugar, e realmente foram 2 datas FIFA em que o Brasil conseguiu 100% de aproveitamento. Óbvio, o futebol deixou a desejar, o Brasil ainda não mostra conjunto, porém vai mostrando aos poucos jogadores que podem ser valiosos no decorrer dessa eliminatória para a Copa do Mundo, né? Que é o Igor Jesus, é o Luiz Henrique, é o Gerson, é o Andreas Pereira, realmente vem jogando muito bem. E lembrando também que além disso, nós iremos agregar o Neymar e o Vini Júnior, que na minha visão são os 2 melhores jogadores da seleção brasileira. Então, margem para evoluir nós temos. Então, tempo também nós temos, né? Vai faltar aí pouco mais de um ano e meio por aí. Então, o Brasil vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para se entrosar e vai ter tempo também para ver qual que é a melhor formação, né? O resultado deixa o Brasil bem mais tranquilo em relação à classificação. A gente estava até um pouco apreensivo que o Brasil não fosse classificar, mas com esses 2 resultados já deixam o Brasil com maior nível de tranquilidade aí, né? Mas na próxima data FIFA nós poderemos ver um pouquinho melhor como se desenvolve o Dorival, tudo. E também esperamos que nas próximas datas FIFA nós poderemos ter de volta nossos jogadores, né? Para dar continuidade ao trabalho que pode nos levar ao Hexa, né? Realmente o Brasil, na minha visão, tem time para conquistar o Hexa, muito embora não esteja na sua melhor fase, mas também não existe nenhuma seleção no mundo, na minha visão, que destoa tanto. Então o Brasil tem talentos individuais, tem bons jogadores que dá para jogar de igual para igual e dá para vencer o Hexa, dependendo de como cair a chave, da moral que o Brasil estará. Então, realmente dá para pensar em Hexa, mas o Brasil precisa melhorar muito, né? O Brasil não pode acontecer o que aconteceu hoje, especialmente no primeiro tempo. E lembrando também que a seleção peruana é uma seleção extremamente frágil, que o Brasil tinha obrigação de vencer e vencer fácil, né? O primeiro tempo teve dificuldade, mas o segundo tempo conseguiu jogar o que era mais ou menos esperado, né? Óbvio que há muitas correções a se fazer, há muito o que trabalhar, porém, o Brasil vai se tranquilizando aí rumo à Copa. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como você acha que foi o Brasil? Como você acha que foi a atuação dos jogadores e do Dorival? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.